Oiê, tudo bom com vocês, seres de luz? Eu sou Hendrika Reconnect, estamos aí na série da Joana de Ângeles, trazendo para vocês o livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco. Vamos já para a leitura hoje. O homem vive na Terra sob a ação de medos. Medo da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. Herdeiro da própria consciência, é também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, entre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações e ilusões ancestrais, formando os condicionamentos perturbadores. Lembro que na série passada eu trouxe para vocês a questão aí da terapia, que eu não trabalho, lembrando bem, que é referente à constelação familiar. Dentro dessa terapia, muitas vezes as pessoas colocam que vão estar trazendo para vocês essas desinformações e superstições ancestrais. E isso é bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente faz a constatação de que existem na nossa família comportamentos ancestrais que passam da avó para a mãe, para a filha, a gente está aí trazendo uma informação que a gente pode romper esse padrão. Rompendo esse padrão através das crenças limitantes que nós colocamos aqui na nossa tal de cachola, né? Nós vamos estar averiguando que muitas vezes elas não são uma verdade. Elas são apenas uma ilusão, uma fantasia, uma superstição e uma desinformação. Eu gosto muito, meu pai conta muito um dizer referente às pessoas, né? E dentro dessa ancestralidade. E aí a receita da avó era cortar o rabo do peixe e colocar o peixe para assar inteiro na forma. E aí foi seguido de bisavó para avó, para mãe, para filha, para neta, e essa tradição foi seguindo aí com esse tem que cortar o rabo do peixe. E aí, de repente, uma dessas pessoas da ancestralidade, né? Provavelmente a neta, que foi a última, né? Foi fazer a receita e falou assim, nossa, por que tem que cortar o rabo do peixe? Ela se perguntou, por que tem que cortar o rabo do peixe? Aí ela foi perguntar para a mãe dela. A mãe dela não sabia responder. Foi perguntar para a avó, né? A avó da neta, certo? A avó também não sabia responder. Por sorte, a bisavó estava viva. E aí perguntaram para a bisavó, por que tem que cortar o rabo do peixe? Aí a avó só falou assim, porque nunca coube o peixe inteiro na forma. Né? Então, às vezes, a gente segue aí receitas, condicionamentos da família, que são condicionamentos que são adequados numa determinada questão, uma determinada situação, e depois não se seguem mais. E existem também aqueles comportamentos que a família acredita como ser importante isso para se tornar um vencedor na vida. E isso também, às vezes, não é uma verdade. Talvez fosse uma verdade para aquela pessoa, mas para a atualidade não é mais uma verdade. Então é sempre muito importante a gente romper muitas vezes esses laços que trazem uma tradição que às vezes não tem a mínima lógica, a mínima ligação com o seu viver hoje. Correto? Vamos lá. Absorvendo e impregnando-se desses fatores negativos, os sofrimentos apresentam-se-lhe inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos, mentais e físicos
por somatização automática. A educação calçada nos valores éticos morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valores espirituais para o trânsito equilibrado pela existência física. Este conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto esse discernimento não se transformar em força canalizadora para o bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento que lhe advém dos agregados físicos, mentais e que são contaminados. Correto? Aí nós finalizamos o segundo capítulo, nós vamos para o terceiro capítulo, já hoje, ligando já esse vídeo, que tá meio curtinho, dá pra gente falar mais um pouquinho aí, tá bem? Então, as origens do sofrimento. Sofrimento se apresenta por meio de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. O indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. E esses anteriores eu posso estar dizendo amanhã, porque aquilo, muitas vezes, a gente quer colher alguma coisa, mas a gente não está plantando no aqui e no agora. Outro livro muito interessante também para ler, mas esse não dá para trazer para vocês, esse vocês têm que ler mesmo, porque ele é bem pausado, é O Poder do Agora, Jack Toller. Muito bom esse livro. Bom, o indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Por isso que eu sempre comento a importância do cliente, do interagente, do consulente, do ser vivente fazer parte do processo de evolução. Porque a cura está dentro de nós. Nós que vamos conseguir trazer para a gente toda a origem do nosso sofrimento, saber onde que está a raiz, o que está nos acometendo, que nos leva para um portal que encerra, que alerta um gatilho e aí dispara comportamentos que a gente não quer mais, certo? Vou finalizar porque o vídeo se estendeu e aí vou gravar já na sequência esse terceiro capítulo para a gente finalizar hoje também, tá? Certo? Beijos e fiquem bem.